Geometria espacial. Cilindros. Cortar. Então vamos começar aqui com a definição formal de cilindro. Considere dois planos paralelos, gama e sigma. Olha aqui, esse azulzinho em cima e embaixo. Um círculo C de raio R, aqui embaixo, ó, contido em gama. Contido aqui, o círculo deitadinho sobre esse plano aqui. E uma reta S. Está vendo aqui a reta S, que intercepta os planos gama e sigma. Ela fura aqui, né, os dois planos. Definição. Chama-se cilindro circular ou apenas cilindro a figura geométrica formada pela reunião de todos os segmentos de retas paralela à reta S, tá? Com uma extremidade em um ponto de C, essa aqui de baixo, e a outra em um ponto do plano sigma. Muito bem. Então, beleza. Então, a gente vê aqui, certo? O plano gama, que eu falei, e o plano sigma. Eles são paralelos, certo? Paralelos entre si. Aí aqui a gente tem o círculo C, de raio R, que ele falou lá no enunciado, e uma reta, que eu botei ela passando pelo centro do círculo. E projetada aqui no outro plano, eu já coloquei para facilitar aqui um círculo de mesmo raio e no outro plano que é paralelo a ele. Tá bom? Muito bem. E aqui nós temos um pontinho da circunferência C de baixo e um segmento verdinho aqui paralelo a essa reta S que a gente falou lá na definição. Tá bom? E aí, se você observar aqui, ó, se a gente girar aqui, ó, ele fala lá em todo segmento de reta que você vai saindo de um ponto da circunferência, paralelo à reta, vai chegar na outra circunferência. Essa região entre esses dois planos, ilimitado por esses infinitos segmentos de reta, que a gente tem 100, mas são infinitos, a gente vai chamar de cilindro. Tá bom? Agora vamos tomar conhecimento dos elementos do cilindro. Tá? Então, o cilindro é essa região do espaço, tá? Tem esses dois círculos, um em cima e outro embaixo, que nós vamos chamar de base. Aqui no GeoGebra eles estão meio clarinhos, mas são círculos fechados, cilindros, tanto de cima quanto embaixo. A gente chama de base, tá bom? Duas bases circulares paralelas e idênticas. Essa reta que passa pelo centro das bases, a gente chama o eixo do cilindro, que a gente chama aqui de reta S, vai ser o eixo do cilindro. A geratriz do cilindro, cada um desses segmentos de reta, vamos deixar só um aqui, ó. Ele se chama geratriz do cilindro. Ele é paralelo ao eixo, certo? Tem a mesma distância entre o centro das bases, tá? E o nome é geratriz. Aqui verdinho é a geratriz do cilindro. Até o nome vem de gerar. Quando você gira aqui, você cria, você gera o cilindro, tá bom? Que eu tenho sempre questão de memória de computador, mas são infinitos. E a altura? A altura, deixa eu tirar aqui algumas geratrizes. Se você observar aqui, ó, se eu começar a mexer, ó, olha, essa linhazinha tracejada, que é perpendicular aos planos sigma e gama, tá vendo ela aí, ó, esse tracejadozinho, tá? É a altura. Note que a altura é a menor distância entre os dois planos que contêm as bases. Pode vir a ser, olha, igual a geratriz. É o que nós vamos falar já já. Mas pode ser menor. A geratriz, que isso aqui também se trata de um cilindro. Bom? Então a altura, essa distância, é a menor distância para as bases. Beleza. E o que mais? Pronto, falamos tudo. Base, eixo, altura e geratriz. Pronto, aí o que vem naturalmente, depois dessa definição dos elementos, é essa classificação dos cilindros em reto e oblíquo. Se a reta S é perpendicular aos planos gama e sigma, o cilindro é reto. Veja aqui os ângulos 90 graus. Se a reta S não é perpendicular aos planos gama e sigma, o cilindro é oblíquo. Aí é que ele diz, a geratriz é diferente da altura. No reto, a geratriz é igual à altura. Vamos voltar aqui, ó. Cilindro oblíquo nós temos aqui. Certo? Se você vier aqui, ó,
e fazer coincidir a altura caindo bem em cima, tá, ó, dos dois eixos, aí a gente tem, o que a gente fala, ainda não está perfeito, não é? Porque aqui é complicado fazer assim, na marra, né? Mas vamos fazer de conta que aqui está de boa, certo? Então, esse cilindro é considerado reto. Eu posso dizer então que as geratrizes medem a altura do cilindro, tá? No caso do cilindro oblíquo, não. O cilindro oblíquo, as geratrizes são maiores que a altura do cilindro. Então, o cilindro pode ser reto ou pode ser oblíquo. Observações. Um cilindro reto também é denominado cilindro de revolução, o reto. O oblíquo, não. Pois pode ser obtido pela rotação de uma superfície retangular em torno da reta que contém um dos lados dessa superfície. A medida desse lado é igual à altura h do cilindro. E a medida do lado perpendicular a esse é igual à medida do raio R da base do cilindro. Você vê aqui na figura, você tem um retângulo, a altura igual à geratriz, e a largura aqui do retângulo é o raio. Vamos ver aqui na folha de trabalho do GeoGebra. Pronto. Nós temos aqui um retângulo, você está vendo aqui, ó. E nós vamos fazer esse retângulo girar em torno do eixo Z. Podia girar aqui também em torno do eixo X, não tem problema, tá? E aí esse movimento de girar é o que a gente chama de revolução. É a rotação em torno de um eixo, também chamada revolução. Então vamos animar aqui. Então veja aí. À medida que a gente vai rotacionando em torno do eixo Z, você está criando o cilindro. Por isso, ele é chamado de sólido de revolução. Aliás, não tem só ele, né? O cone, nós vamos ver depois, a esfera são todos sólidos que podem ser criados através da revolução, da rotação de uma figura plana em torno de um eixo. Beleza? Aqui a gente pode aumentar o raio se quiser, ó. Pode diminuir a altura. Depois vai ter cone aqui, né? Pode inverter o plano, um bocado de coisa, as brincadeirazinhas do GeoGebra. Mas está aí o cilindro, também chamado cilindro de revolução. Continuando aqui com as observações, nós temos o chamado cilindro equilátero. Quando é que um cilindro é equilátero? O cilindro é equilátero quando a altura, a distância entre aqui os centros da base, é o dobro do raio, ou seja, é igual ao diâmetro. Tá? Você vai entender esse cilindro equilátero melhor quando a gente definir aqui para você o que é uma seção meridiana de um cilindro. A seção meridiana de um cilindro é determinada pela interseção do cilindro com o plano que contém seu eixo. Se você vier com um plano assim, de cima para baixo, que nem você está vendo aí, cortando o cilindro ao meio, né, passando esse corte pelo seu eixo, pelos centros das suas bases, tipo como você corta um pão, tá? Esse paralelogramo é um paralelogramo, que no caso aqui do cilindro reto, esse paralelogramo é retangular. E voltando aqui, no caso do cilindro equilátero, é um quadrado esse corte, por isso que a altura é igual ao diâmetro da base. Então, no cilindro equilátero, esse retângulo aqui vai ser quadrado, já que a altura é igual ao diâmetro da base. O nome desse corte é chamado de seção meridiana. Temos outro corte, outra seção no cilindro, chamado seção transversal de um cilindro. Aí você já está passando o plano paralelo à base. Quando você cortar, o corte vai ter o mesmo formato da base, ou seja, circular. O nome desse corte é chamado de seção transversal. Agora nós vamos calcular a área de um cilindro, da superfície de um cilindro. Mas para calcular a área da superfície de um cilindro, nós temos que planificar essa superfície. Tá? Então vamos aqui à folhinha de trabalho do GeoGebra. A gente tem aqui um cilindro. O cilindro tem a base superior, a base inferior e a superfície lateral. Essa superfície lateral não está contida no mesmo plano, então fica complicado a gente trabalhar a área. Porque a gente tem que enxergar que figura plana seria essa superfície lateral. Ou seja, se a gente planificar esse cilindro, se a gente cortar, rasgar e tirar a casca dele e planificá-la, deitá-la toda sobre o mesmo plano, como é que seria essa figura? Então nós podemos ver aqui com o GeoGebra. A tampa ali, né? A tampa de baixo e a lateral. E você viu aqui, ó, no desenrolar, que a lateral é um retângulo.
Nós estamos falando de cilindros retos. Então, a planificação de um cilindro é formado por um círculo, por outro círculo igual e por um retângulo, né? E aí eu pergunto, esse retângulo, quais são as dimensões dele? Tá? Essa daqui a gente pode ver claramente que é a altura do cilindro, ó. Tá vendo, ó? Fica essa lateral aqui. Mas e o comprimento desse retângulo? Se a gente voltar aqui para o cilindro, o que seria esse comprimento? Essa linha preta que está se fechando aí. Oh, exatamente, ó. Olha aí agora. Ela forma o comprimento da base. É o comprimento do retângulo. É isso que eu queria mostrar para vocês. Então, se a gente vier aqui na folha de trabalho, vejam. A planificação de um cilindro é formada por dois círculos de raio R e um retângulo de altura H. E o comprimento desse retângulo é o comprimento da circunferência da base, cuja fórmula é 2πr. Tá bom? Um círculo de raio R, outro círculo de raio R e um retângulo de comprimento 2πr e altura H. Com isso é só calcular as áreas. Como é que calcula a área de um círculo? πr ao quadrado. A área dessa base aqui é πr ao quadrado. Como é que calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. Quanto é a base? 2πr. Quanto é a altura? H. Então, vai ficar 2πr vezes H. Pronto. Então, a área total vai ser esse 2πr, que é a lateral, mais duas vezes essa base. Quando ele somou aqui, botou 2πr em evidência e ficou assim, 2πrh vezes r mais h. Mas se você quiser calcular a área lateral, a área da base, multiplicar por 2 e depois somar, está tranquilo. Então, essa é a área da superfície de um cilindro reto. Então, vamos a esse exercício aqui agora. Dado um retângulo de dimensões 3 e 5 centímetros, compare a área lateral e a área total da superfície dos cilindros de revolução dele obtido. Como é que é isso, professor? Eu não entendi. Eu vou lhe mostrar aqui, ó. Nós temos aqui um retângulo de dimensões 3 e 5. Eu vou botar ele em pé. Depois eu vou trocar. Eu vou botar o 3 aqui e o 5 assim, ó. E aí eu vou girar também, tá bom? E aí nós vamos ver qual é a diferença. Mas vamos primeiro 5 na altura e 3 aqui. Quando a gente vai girar, muito bem, a gente cria esse cilindro aí que você está vendo. Tudo bem? E aí eu te pergunto, nesse cilindro aí que você está vendo, quanto é a altura dele? A altura é 5, exatamente, a altura do retângulo. E quanto é o raio? O raio é 3. Muito bem. Então, nesse primeiro caso, a altura é 5 e o raio é 3. Então, vamos fazer aqui. Então, nós temos aqui o primeiro caso. Vamos botar aqui, tópico 1. A altura do cilindro igual a 5 centímetros e o raio igual a 3 centímetros. Então, vamos lá. Primeiramente, a área da base. A área da base é π raio ao quadrado. Ou seja, 9π centímetros quadrados. Muito bem. A área lateral. A área lateral nós vimos que é igual a 2πr, que é 3, e h, que é 5. Então, nós temos 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. 30π centímetros quadrados. Essa é a área lateral. A área total. A área total vai ficar... Nós temos duas bases. Então, 2 vezes 9π mais a área lateral, que é 30π. Então, isso dará 2 vezes 9, 18, mais 30, 48π centímetros quadrados. Essa é a área total do cilindro na primeira condição. Agora vamos ver a segunda. Está girando aqui, né? Vamos agora trazer a altura para 3.
3 e a largura para 5. Então vejam, a altura do cilindro agora ficou 3 e o raio agora ficou 5. A altura 3 e raio 5. Estamos até perdendo uma parte do cilindro ali, mas não tem problema, dá para entender, né? Então vamos lá. Então, nesse segundo caso, vamos dar aqui uma divisãozinha, certo? No segundo caso, nós temos a altura igual a 3 centímetros e o raio, agora eu escrevi melhorzinho, né? 5. Então vamos lá. Área da base. Área da base, de novo, πr ao quadrado. Então isso dá 25, já que o raio é 5, π centímetros quadrados. Veja, a área da base é muito maior. Vamos voltar aqui, ó. Ficou bem mais largo a base desse cilindro, já que ficou deitado, né, o nosso retângulo, certo? Área lateral. A área lateral é 2πr, que agora é 5, e a altura que é 3. Note, só inverteu em relação a isso. A área lateral não muda, continua 30π centímetros quadrados. O que mudou foi a área da base, que aumentou bastante. A área total, então, vai mudar porque a área da base mudou. Então, vai ser 2 vezes a área da base, 2 vezes 25π, mais a área lateral que não mudou, 30π. Então, isso ficará 2 vezes 25, 50π, mais 30, 80π centímetros quadrados. Então, mudou a área da base, aumentou bastante, mas a área lateral não. Consequentemente, muda também a área total. Beleza. Então, vamos para esse outro exercíciozinho aqui. Calcular a razão entre a área da base e a área da seção meridiana de um cilindro equilátero. Primeiro, vamos relembrar aqui o que é razão. Razão é divisão, né, gente? Então, nós vamos dividir a área da base de um cilindro pela área da seção meridiana. Muito bem. A área da base de um cilindro é igual a πr ao quadrado. Tá bom? Só isso. Ele não dá valores. Ele está trabalhando aqui com raio R, altura H. Agora, lembrando que o cilindro aqui é equilátero, né? Ó. Então, se o cilindro é equilátero, a altura é igual ao dobro do raio. Agora, vamos à área da seção meridiana. Aqui. A gente vai para fazer a razão depois. O que é a seção meridiana? A seção meridiana é o corte. Esse corte aqui que aparece quando você passa um pano pelos centros do cilindro. E esse corte é retangular. E é um retângulo onde a altura desse retângulo é a altura do cilindro, e no caso do cilindro equilátero é 2R, e a largura também é 2R, que é o diâmetro. Né? Eu já falei que na seção meridiana do cilindro equilátero é um quadrado. Então pronto, então isso aqui vai ficar a base, 2R, vezes a altura, que também é 2R. Então isso aqui vai ficar 4R ao quadrado. Pronto, agora é só a gente vir para cá e substituir. Área da base, πr ao quadrado, dividido pela área da seção meridiana, 4R ao quadrado. A gente divide em cima e embaixo por R ao quadrado, nós teremos a razão que ele quer, π sobre 4. Pronto. É a resposta da questão, π sobre 4. E aí, gente, finalizando o conteúdo da aula de hoje, vamos falar do volume de um cilindro. Não falamos ainda, mas você pode reparar a semelhança do cilindro com o prisma, lá nos poliedros. Tá? Ele tem duas bases paralelas e congruentes, como que um prisma que a gente trabalhou lá em poliedros. E pelo princípio de Cavalieri, em que a gente viu que a forma da área da base não importa, e sim o valor e a altura, quando a gente falar de prisma, vale aqui também para o cilindro, usar o princípio de Cavalieri. Então o volume do cilindro é igual ao volume do prisma,
área da base vezes a altura. E aqui ainda é melhor, porque lá no prisma a base podia ser triangular, quadrangular, pentagonal. E o cilindro que nós estamos usando, cilindro circular, a área da base é sempre πr ao quadrado. Então o volume do cilindro fica aqui, ó, πr ao quadrado, que é a área da base, vezes h, que é a altura. πr ao quadrado vezes h. Volume do cilindro. Então vamos resolver agora essa questão do vestibular da FMP 2018, né? Diz o seguinte: a figura mostra um retângulo ABCD cujos lados medem 7 cm e 3 cm. Um cilindro será formado girando seu retângulo ABCD em torno da reta definida pelo seu lado AB. Vamos girar em torno desse eixo aqui vertical. A medida do volume desse cilindro em centímetros cúbicos é mais próxima de aqui das alternativas. Então vamos inicialmente, o que é volume, né? Volume a gente viu que é igual a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. A gente viu também na questão anterior que se a gente girar em torno de AB, nós vamos criar um cilindro que eu vou tentar desenhar aqui. Tá, gente? Rapaz, eu estou virando um desenhista de lousa digital. Agora a altura está complicada. Tô. É um artista esse rapaz. Olha aí. Pronto. Então nós teremos um cilindro mais ou menos assim. Onde o raio da base será 3 e a altura será 7. Então você vai de π vezes 3 ao quadrado vezes 7. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 7, 63 π centímetros quadrados. Esse é o valor exato do volume, certo? Bem, mas ele quer o valor aproximado. Então ele substituiu π aqui por alguma coisa. 3, 3,14. Vamos substituir por 3 e ver como é que fica. Vamos multiplicando 63 por 3. Aqui teremos 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. 189. Nós temos 190, porque na realidade π não é 3, é 3, alguma coisa. Então o item correto é o item E, 190. Tá ok? Então, muito obrigado e até a próxima. Pronto. E aí, para encerrar a nossa aula sobre cilindros, vamos para essa questãozinha aqui. Considere 3 cilindros circulares retos. C1 de altura H e base de raio R. Cilindro C2 de altura H também e base de raio 2R. Dobrou o raio da base. E o cilindro C3 é o contrário. Quem dobrou foi a altura e a base ficou R. E aí ele quer nos itens A, B e C que a gente compare os volumes. C2 com C1, C3 com C1, C2 com C3. Comparar todo mundo. Então vamos começar aqui com o primeiro cilindro, certo? Primeiro cilindro. Então vamos lá. Volume. Volume é área da base, π, raio ao quadrado, que é R, vezes a altura. Pronto. Primeiro cilindro é só isso aqui. Agora vamos para o cilindro 2. Volume do cilindro 2. Área da base, πr ao quadrado, só que o raio aqui é 2r, né? Então você vai ter parênteses aqui, ó, 2r ao quadrado vezes h. A altura ficou a mesma. E aí quando você vai levar ao quadrado, você leva os dois aqui. Então o volume do cilindro 2 vai ficar π, 2 ao quadrado, 4, r ao quadrado vezes h. Vamos botar esse 4 aqui para frente para ficar melhor. Então o volume do cilindro 2 é 4 π r ao quadrado vezes h. Pronto. E o terceiro? Vamos lá. Volume do terceiro vai ficar π, o raio dele continuou r, quem dobrou foi a altura, vezes a altura que agora é 2h.
Então, vamos botar esse 2 também aqui para frente. Não tem que elevar ao quadrado, a altura, né? Só o raio. Vai ficar 2πr ao quadrado vezes h, volume 3. Então, ele pede aqui, nos itens A, B e C, compare o volume 2 com o volume 1. Volume 2 é 4 vezes πr ao quadrado h. E quem é πr ao quadrado h? Volume 1. Então, o volume 2 é o quádruplo do volume 1. Vejam, dobrar o raio fez quadruplicar o volume, porque o raio, na fórmula aqui do volume, ele é uma variável que mexe com duas dimensões, das três, né? São 3 dimensões quando se fala de volume. Nós temos a dimensão altura, o raio também. Então, se mexer no raio, você mexe em duas dimensões. Por isso que o volume fica quadruplicado, já que a altura manteve-se constante. Você multiplica por 2 em duas dimensões, digamos assim. No item B, ele pede comparar o volume de C3 com C1. O volume de C3 com C1. 2πr ao quadrado, o dobro, né? Então, o volume 3 é 2 vezes o volume 1. Tá? E agora o volume de C2 com C3. Volume de 2. Ora, o volume 2 é 4πr ao quadrado h. O volume 3 é 2, é a metade. O 3 é a metade de 2, o 2 é o dobro de 3. Né? Então, também é o dobro, o volume 2 é o dobro do volume 3. Então, essas são as comparações pedidas na questão. E ficamos por aqui. Espero que você tenha aprendido um pouco sobre cilindro. Vamos agora praticar fazendo exercícios. Um abraço, minha gente. Fica com Deus.